você sai da sua região, da sua terra natal, você vai aportar onde com essa voz, com essa sua personalidade? Na verdade, então, eu tinha aquela coisa de ficar falando sozinho, que nem locutor, né? Ouvia no rádio, depois fechava no banheiro e ficava aquele eco, assim, aquele negócio. Então, eu fui trabalhar numa loja de tecidos e tinha um serviço de alto-falante. E ali eu fiquei pela primeira vez, tinha 12, 13 anos. Ainda estava naquela fase da voz grossa e fina. Os meninos de hoje em dia parece que não tem mais isso. Antigamente ele falava grosso e falava fino. Eu tinha um rapaz que falava assim, como é que é? Cadê sua voz de homem, rapaz? Que eu falava assim, mas não. Bom, aí quando a voz firmou... Foi a transição. É, a transição. Quando a voz firmou, aí eu ficava cobiçando aquele microfone e um dia, lá nas fazendas de sertaneja, fazendo propaganda, né, o Jeep, e o seu Oliveira, que era o motorista, pedi para ele, seu Oliveira, deixa eu falar um pouquinho no microfone, deixa eu matar uma vontade. Aí ele olhou assim, não tinha ninguém, não pode falar lá na loja que você falou alguma coisa aqui, senão o pessoal, que eu era uma criança, tinha o quê, 13 anos, e falei. Ele disse, nossa, rapaz, não é que você parece locutor mesmo? E comecei, então, a ser o locutor da loja. E aí, depois, com o tempo, eu mudo para Barra Bonita. Já ouviu falar em Barra Bonita? Já. No interior de São Paulo. Aquele abraço pro pessoal de Barra Bonita. Hein? Nossa, Barra Bonita, lindo. perto de Jaú, perto de Bauru, perto de Botucatu. Barra Bonita, então tem uma emissora. Eu mudei para lá com 16 anos. Tem uma emissora de rádio. Eu vou fazer um teste. E aí passei. Isso foi o ano de 69. De 69. E estou até hoje. Ali comecei no rádio propriamente dito. Aí fui para Jaú, uma cidade maior, que é a Rádio Jauense. Vim para São Paulo para trabalhar na estação rodoviária, ali de chegada de ônibus, partida de ônibus. Eu vim até a rodoviária, que era na Duque de Caxias, perto ali da Estação da Luz, Júlio Prestes, ali tinha uma grande rodoviária, onde os ônibus vinham. Hoje tem terminal do Tietê, né, que absorve tudo. Mas eu vim para ser locutor de partidas e chegadas de ônibus. Eu estava em São Paulo, eu estava na cidade. Só que na semana seguinte, que era para mim, já vim com a minha malinha, tudo, né? Cheguei lá, o rapaz falou assim, não, eu resolvi não sair. E eu perdido em São Paulo, você imagina, desci a Santa Ifigênia, eu nunca tinha vindo em São Paulo, primeira vez. Sozinho? Sozinho. Desci a Santa Ifigênia, olhando aqueles prédios, falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui hoje, né? Aí acabei arranjando uma pensão, fiquei lá uns dias, fui procurando rádio, até que eu encontrei emprego numa rádio chamada Rádio São Paulo, que era uma rádio de novelas. As novelas estavam perdendo terreno, as novelas de rádio, para as novelas de televisão. As novelas de televisão estavam crescendo. As de rádio, claro, estavam morrendo. E cada vez que acabava uma novela, entrava um programa chamado Sua Carta Vale Música. Então, de repente, eu comecei a fazer Sua Carta Vale Música! E aí, atendia a pessoa, tocava a música que a pessoa queria. Sabe que isso foi uma boa? Porque com esse meu jeito de fazer a coisa alegre, que até então eu não sabia que eu falava sorrindo. O pessoal dizia, mas eu não tinha essa noção de que eu falava sorrindo. E de madrugada, foi o meu horário aqui, o primeiro horário que eu fiz em São Paulo, de madrugada, 5 horas da manhã, estava eu lá, vamos acordando, pessoal, olha a hora, de minuto em minuto. Aí os caras falavam assim, poxa, mas esse cara é doido. De madrugada, dando risada, com essa alegria toda. E esse foi o meu caminho, foi uma porta que se abriu a mim exatamente por isso. Que aí, aqueles vozeirões, aqueles programas noticiosos, né? Assim, grande jornal falado Tupi, o Globo no ar, essas coisas assim muito pesadas. E aí entrou um carinha ali com 17, 18 anos, falando assim, sabe, bem alegre, e pegou de tal modo que depois fui contratado para ir para uma outra emissora, a Rádio Tupi. Rádio Tupi ali nos altos do Sumaré. Aí depois da Tupi, eu fui para a Rádio Record. Da Record fui para a Globo, da Globo fui para a Record para a Globo, Rádio Capital, Rádio América, hoje de volta à Rádio Capital, isso soma 55 anos. Eli Correia, 55 anos de rádio, mas temos que comemorar muito isso. E hoje você está na Rádio Capital. Isso, exatamente. E com certeza, né, com aqueles quadros famosos, como é o quadro Cartas. Que saudade de você. Que saudade de você, que tem as cartas. Isso, as cartas, as histórias do Eli Correia. Nossa, Eli, isso é fantástico. Quantas histórias, e as pessoas mandam essas cartas. Você sabe, Eliana, que tem 45 anos de história. 45 anos. São milhares de cartas que eu já recebi.
Então, eu digo para você que esse é o momento de mais importância de audiência do rádio. Não tem momento maior de audiência no rádio do que esse quadro da saudade. E foi desde 79, quando eu comecei com a primeira carta, isso quando eu fui estrear na Rádio Record, em 79, eu não tinha o que fazer naquele horário, que era da 1 às 3 da tarde, já que os outros horários estavam ocupados só por campeões. Era o Zé Bétio, não sei se você já ouviu falar. Sim, grande Zé Bétio, Gil Gomes, era o Silvio Santos e o Nelson Rubens fazendo programa ao vivo, era o Barros Alencar, e da 1 às 3 faltava alguém, porque às 3 tinha Altieres Barbieiro, às 4h30 voltava o Zé Bétio, e até às 7. Aí é a hora do Brasil. Então faltava da 1 às 3, me colocaram ali. E eu, naquele momento das 2 horas, eu não sei o que me deu, falei, vou contar uma história às 2 horas. E marcou. Tanto é que 2 horas da tarde é a hora da saudade. Mas, olha, No isso rádio, foi né? genial. E pegou de uma tal forma. Mas me diga, todas essas cartas, elas são lidas? Como é que faz para ler tanta carta? Não, todas as cartas que chegam, nem todas dá para você ler, porque não há tempo, é uma por dia. E chegam, às vezes, 10, 15 cartas por dia. Chega 300, 400 cartas no mês. Então é difícil você lê-las todas. Então você vai escolhendo uma de um assunto diferente da outra. Você vai tentando encontrar um meio ali, sabe? E então tivemos cartas assim que bombásticas, tínhamos cartas, temos ainda, né, porque está no ar, cartas de terror, tem cartas de amor, tem cartas de traição, e tem carta de tudo quanto é coisa que as pessoas vivem. Tem carta de mandinga também? Ah.